Cumprimento os irmãos com uma boa noite. Graças a Deus por esse tempo que o Espírito Santo está a nos conceder. Amém. Eu agradeço pela oportunidade que tenho de estar aqui para juntos partilharmos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Quero ler com os irmãos Colossenses, carta do apóstolo São Paulo aos Colossenses. Colossenses, capítulo de número 2, versículo de número 13 e 14. O tema da nossa mensagem nesta noite é Deus em Cristo nos perdoou. Você pode repetir comigo? Deus em Cristo nos perdoou. Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14. Diz assim a palavra de Deus: E a vós outros que estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os nossos delitos, havendo rasgado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Amém, glória a Deus. Deus em Cristo nos perdoou. O Senhor Deus, Pai, Criador de todas as coisas, que formou os céus e a terra, fez tudo para o nosso bem, criou tudo com perfeição, porque Deus é perfeito e assim Ele faz. Então Deus criou o sol, Deus criou a lua, Deus criou as estrelas, e viu Deus que tudo era bom. Bom para quê? Bom para o homem, bom para o convívio entre nós e Deus. Deus se regozijava no homem, Deus se alegrava naquilo que Ele tinha feito, o ser humano à sua imagem, conforme a sua semelhança. Então Deus fez flores, Deus fez o vento, Deus fez o oxigênio, Deus fez terra, Deus fez chuva, Deus fez os animais terrestres, animais aquáticos, animais do ar, ervas e pássaros, uma diversidade de coisas. Deus fez com carinho, Deus fez com cuidado, detalhadamente, com amor por nossas vidas. Deus nos amou de tal maneira que fez todas as coisas para que nós estivéssemos aconchegados não só no mundo, não só na terra, mas também aconchegados no relacionamento com Ele. Éramos perfeitos na presença de Deus. Tínhamos uma ligação linda, maravilhosa com o Pai. Falávamos com Deus e víamos Deus face a face. Deus nos abraçava, nós abraçávamos a Deus. Ouvíamos a sua voz e Ele ouvia a nossa. Que comunhão linda, que coisa maravilhosa. Deus tendo o maior prazer na criatura que fez. Homem e mulher, Deus nos fez. Que coisa poderosa, e que alegria, e que conforto no coração de Deus sempre foi gerado nesse sentido. Deus havia criado uma criação super perfeita. Um ser perfeito, um ser à sua semelhança, um romance perfeito, uma união perfeita. Deus e o homem, Deus e a mulher. Que coisa linda, perfeição, graça. Deus se regozijando, se alegrando, convivendo dia a dia conosco, vindo nos visitar no jardim e dizendo: Adão, boa tarde, como estás? Senhor, está tudo bem, graças a ti. Adão, chega aqui para perto de mim. E Adão chegava para perto de Deus e os dois caminhavam pelo jardim. Era uma comunhão linda, bonita, maravilhosa. Deus tinha contentamento, Deus tinha prazer em ser o nosso Criador, o nosso Pai, o nosso Deus. Deus nunca sonhou para nós distanciamento. Deus nunca sonhou para nós afastamento. Deus sempre quis relacionamento conosco. Deus sempre quis perfeição conosco. Nós morávamos no coração de Deus e Deus morava no nosso coração. Havia uma conexão, uma ligação, havia uma unidade, um só Deus e nós. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Não havia dores, não havia tristeza, não havia sofrimento, não havia pânicos,
não havia dores, não havia desespero, não havia inquietações no nosso ser, porque havia um fluxo, uma unidade, uma sintonia entre Pai, Filho, Criador e criatura. Mas Deus disse: olha meu filho, olha Adão, a única coisa que pode quebrar essa nossa sintonia, esse nosso relacionamento estreito e lindo que nós temos, seria a tua desobediência. Seria se você quebrasse a palavra que eu te disse, que você poderia comer de todas os frutos que há no jardim, mas não comesse daquele fruto ali. Não coma daquela árvore, árvore do conhecimento do bem e do mal. Infelizmente, nós fomos em direção a essa desobediência. Nós sentimos no nosso coração o desejo de experimentar aquilo que Deus tinha proibido, e não sabíamos nós que íamos tirar uma coisa tão forte, um relacionamento tão poderoso, íamos tirar uma conexão tão profunda e eterna que tínhamos com o Pai, e assim nós desobedecemos ao Senhor. O homem vai lá, prova da árvore do conhecimento do bem e do mal, e seus olhos são abertos, e ele imediatamente cai a sua estrutura, sente vergonha de Deus, começa agora a se descaracterizar da presença de Deus, começa agora a se afastar do Senhor, começa agora a ficar vulnerável a tudo o que é coisa ruim, a tudo o que é fragilidade, e começa a entrar o sentimento de tristeza, de dor, começa a entrar a angústia, começa a entrar o medo, começa a entrar as inseguranças, começa a entrar as dores físicas e as dores emocionais, começa a se perceber vazio na alma, e Deus, maior ainda, tristeza ficou. Porque Deus nunca imaginou para nós afastamento, distanciamento. Deus sempre nos quis um só com Ele, um só Senhor, uma só fé, um só Deus e Filho, unidos. Era assim o propósito de Deus ao criar o homem. Criou-nos em perfeição, para andarmos em perfeição com Ele. Então no coração de Deus havia um choro, no coração de Deus havia uma tristeza, porque era aquela criatura tão linda que Ele havia criado, agora tinha desobedecido e agora se afastara daquela comunhão, daquele romance, daquele relacionamento que havia lá no jardim. Pela manhã, ambos conversavam, ambos passeavam, ambos eram uma afinidade incrível. Que maravilha! E agora desconectados, e agora separados. E Deus se entristeceu. Deus se entristeceu porque Deus nos ama. Deus nos ama para além daquilo que nós possamos imaginar até que Ele é capaz de nos amar. Deus nos ama de uma maneira tão profunda, tão abrangente, tão incomensurável, que Ele ficou, posso imaginar no seu coração, completamente abalado pelaquela queda, por nós termos cortado o relacionamento e a unidade e a comunhão com Deus. Ficamos fragilizados ao ódio, fragilizados a dores, fragilizados ao homicídio. Aí começou a entrar na mente do homem, na história da humanidade, a inveja, homicídio, dores, todo tipo de descaracterização da imagem e semelhança na vida de Deus. O homem perdeu-se, e Deus olhou para o homem, e através de Moisés, Deus toma uma providência e coloca a lei dos 10 mandamentos para nós, para ver se de alguma maneira, com jeitinho, colocávamos um pouquinho para lá, colocávamos um pouquinho para lá, nos colocava um pouquinho para a esquerda, para a direita, dava um toquezinho e a gente voltava com jeitinho aquele primeiro amor, aquela primeira comunhão lá do jardim, quando pela manhã as portas se abriam e ele dizia: olá meu filho, olá meu pai. Mas a Bíblia diz que a lei não conseguiu nos levar a Deus de volta. O pecado
pecado entranhou-se de tal maneira na nossa alma que nos fez cair e perdermos a graça, a conexão que havia entre nós e Deus. Que tristeza, que horrível. A própria natureza ficou atingida por essa separação, por essa desunião, por essa desconexão da presença do Pai. E nós não fomos capazes de cumprir a lei. A lei veio para nós como um escrito de dívida, como uma folha cheia de mandamentos. E todo aquele que não obedecesse à lei, todo aquele que não conseguisse seguir os preceitos da lei, sua condenação era a morte, era afastamento, era condenação. E nós não fomos capazes de perante a lei, nos aproximarmos, nos reconectarmos diante de Deus. Então, Deus, só havia uma maneira de eu e você, nós, voltarmos a essa pegada com Deus e vivermos em perfeição. Vivermos livres da morte que entrou para assolar a nossa vida, da tristeza, do vazio que entrou para assolar a nossa alma, o nosso espírito, assolar o mundo, o cosmos todo. Uma maneira, tinha aqui um homem, uma mulher, se sacrificar por toda a geração. Só que esse homem, essa mulher tinha que ser perfeito, para diante de Deus se apresentar em perfeição, derramar o seu sangue e assim resgatar toda a humanidade. Só que Deus olhava para a humanidade, Deus olhava para nós e não via uma pessoa sequer, alguém sequer com esse perfil, com esse poder. E diz a Bíblia que Deus encarnou-se. Deus tornou carne e disse: se entre eles não há ninguém que possa redimi-los, eu irei. Veja que amor profundo, veja que relacionamento tremendo. É um rei que, para salvar os súditos, vai para o meio deles, se faz como eles. E diz a Bíblia que Deus tomou carne e em Cristo Jesus, começa agora a atrair, a sugar de nós todas as debilidades, a sugar de nós todas as fraquezas, a sugar de nós a condenação que já estava marcada para sempre em nossas vidas. E aí tudo vai convergindo no corpo de Cristo. Dores, enfermidades, dilemas, doenças, tristezas, vazios, problemas, as crises mais diversas que nós podemos ter e temos, foram todas convergidas no corpo de Cristo na cruz. Nos braços de Cristo, no peito de Cristo, nas pernas, na alma, em todo lugar. Meus problemas, seus problemas, a sua fraqueza, a sua incapacidade de se voltar para Deus foi pegue e lançada em Jesus. E Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Ele levou sobre si os piores dilemas que você possa imaginar, desde o primeiro homem da criação até o último homem que haverá. Na cruz foi tudo lançado em Jesus. Na cruz, todos os escritos de dívida que a lei nos condenava foi pregado em Jesus. Deus em Cristo nos perdoou. Deus em Cristo nos reconciliou. Deus em Cristo chamou-nos todos de volta para os seus braços, para as suas mãos, para estar com Ele, para estar lado a lado e vivermos de novo essa comunhão de pai e filho, papai, filhinho, mais uma vez e para sempre. Deus nos perdoou e nos chamou no seu próprio corpo em Cristo Jesus. E aí foi vencida a morte, foi vencido o pânico, foi vencido a tristeza, foi vencido a dor, foi vencido tudo mal, toda a natureza perdida lá no Éden, em Cristo foi restaurada. Tudo foi restaurado, convergido na cruz. Deus pegou
Tudo que era para ser lançado em nós, toda condenação que era para ser lançado para nós, Deus lançou em Jesus. Fomos perdoados. Perdoados. Eu, você, todos nós fomos perdoados. Isso é um verbo que prolonga-se, é um verbo que dá continuidade. Perdoados hoje, ontem, perdoado até o último dia da morte, para sempre estamos perdoados. Por isso, agora, onde está, ó morte, a tua voz, o teu aguilhão? Onde está? Fomos perdoados em Cristo. Isso é muito forte. Porque se Deus não nos tivesse perdoado, iríamos andar durante um tempo apenas corpos, biologicamente falando. Iríamos andar até 70 anos de vida, 80 anos de vida, caíamos para o chão, seríamos enterrados e acabou. Mas em Cristo, os mortos serão ressuscitados. Em Cristo, haverá novo céu e uma nova terra. Em Cristo, podemos orar e o Pai mais uma vez diz: olá, meu filho, o que é que você quer? Em Cristo, nós somos reconciliados, fortificados, agregados pelo Espírito Santo. E esse poder, recebemos esta força, esse poder. Este poder capacita-nos a nós vencermos 3 tipos de dificuldades espirituais. O perdão de Deus em Cristo capacita-nos a vencer 3 dificuldades espirituais. Número 1, capacita-nos a vencer a culpa. Amém? O perdão de Deus em Cristo, na minha e na sua vida, capacita-nos a vencer a culpa. Nós precisamos nos perdoar. Sofremos tanto porque não conseguimos nos perdoar. É horrível. Por pecados, por erros cometidos no passado, cometidos hoje, ou até por alguns que a gente imagina que ainda iremos cometer, já estamos a sofrer, não conseguimos nos perdoar. Que dor horrível. E acordamos muitas vezes com essa sensação: não conseguimos nos perdoar. Um dia falamos alguma coisa, um dia cometemos alguma coisa, um dia pensamos em alguma coisa, um dia tivemos alguma eventualidade na vida, passou o tempo, mas lá no íntimo, inconscientemente, na alma, a gente não se perdoa. E o perdão de Deus em Cristo vem trazer-nos esse poder de a gente se perdoar. Porque se Deus, que era o único que podia reivindicar, seja lá o que for de nós, e nos condenar, nos perdoou, por que é que eu não me perdoo? Estamos sempre a nos acusar toda hora. Estamos sempre a achar que nós não merecemos o que foi feito na cruz. Estamos sempre a achar que a misericórdia de Deus passou, ou talvez ela é limitada, ela não me alcança, ela não tem poder de vir comigo por toda a vida. Eu preciso fazer um sacrifício, eu preciso jejuar muito, eu preciso sofrer, eu preciso cair com enfermidade, um câncer, eu preciso ir para um hospital, eu preciso ter algum acidente na vida que me deixe muito mal. Só assim eu acho que eu vou merecer esse perdão, porque o que Cristo fez na cruz não é suficiente. Misericórdia para mim, para nós. Eu preciso me perdoar. Eu preciso dizer: Deus, eu tomo posse do teu perdão, pelo que eu disse, pelo que eu fiz, pelo que eu fui, pelo que eu sou, e talvez até pelo que eu serei. Eu preciso me perdoar. Enquanto nós não nos perdoamos, inconscientemente, estamos sempre em pânico, sempre em agitação, sempre em insegurança, sempre com as energias sugadas, as energias completamente enfraquecidas, porque não nos perdoamos. E porque não nos perdoamos, geramos em nós sintomatizações, doenças, dificuldades de se mover e de tomar decisões na vida, por causa de falta de perdão a nós próprios, que ainda está
a nos incomodar no nosso consciente ou no nosso inconsciente. Então o perdão de Deus em Cristo Jesus capacita-nos a vencer a culpa. Mande essa culpa embora em nome do Senhor Jesus. Todos os dias se atreva a dizer: o sangue de Cristo Jesus me purificou de todo o pecado. Vamos repetir? O sangue de Cristo Jesus me purificou de todo pecado. Aí não adianta Satanás, demônio, pessoas acusar, grupos, familiar, não adianta colega de trabalho, não adianta nem o céu, nem inferno, nem o ar, não adianta nada tentar nos acusar, porque em Cristo nós somos muito mais que vencedores. Então você precisa perdoar. Deus já lhe perdoou em Cristo. Você já foi acolhido. Você já voltou à comunhão do jardim. Agora aceite esse perdão. E o perdão de Cristo, de Deus em Cristo, dá-nos essa capacidade. Agora, eu só exerço essa capacidade quando eu aceito pela fé que Deus me perdoou. Que Deus me perdoa e perdoa qualquer coisa. Que Deus não tem limite para abraçar-nos. Deus não está limitado a nada. Então eu preciso me perdoar. É uma necessidade intrínseca, é uma necessidade urgente. Se perdoe. Então, o perdão de Deus em Cristo me capacita a perdoar a mim mesmo. Enquanto eu não me perdoo, eu vou estar sempre cocheando. Será que sou salvo? Será que não sou? Será que porque eu fiz aquilo está comprometido? Será? Os será vão estar sempre na nossa cabeça. Vão estar sempre nos martirizando. Vão estar sempre nos catucando. Vão estar sempre a nos ferir. Será? Em Cristo não tem o será, em Cristo tem o sim. Deus em Cristo nos perdoou. E esse poder que Deus nos conferiu dá-nos a capacidade de vencer a culpa. Em segundo lugar, o perdão de Deus em Cristo, essa convergência, essa vinda de Deus até nós para nos trazer de volta para os seus braços, dá-nos o poder incrível, a capacidade, capacita-nos a perdoar o nosso próximo. Capacita-nos a perdoar a qualquer pessoa. Capacita-nos a perdoar o outro. Dá-nos poder para perdoarmos o outro. Irmão, mas você está a falar e você acha que é fácil? Eu não acho fácil, porque já tive várias experiências na vida que não foi fácil ter que liberar perdão. Mas quando eu entendo a graça e o poder de Deus em relação à minha vida, e eu não merecendo, Deus veio até mim e me perdoou, então fica menos difícil que eu perdoe ao meu irmão. Eu preciso perdoar, liberar perdão para ficar liberto e libertar também o irmão e dizer a ele: olha, Deus nos ama e em Cristo nos perdoou. E quando eu perdoo o meu irmão, quando eu tenho essa atitude de perdão no meu coração, eu quebro todas as cadeias das trevas, todos os empecilhos, todas as portas fechadas, todas as dificuldades que a vida traz. Perdoar o outro, perdoe o seu pai, perdoe a sua mãe, perdoe o seu filho, perdoe a sua esposa, perdoe o seu esposo, perdoe o colega, perdoe o vizinho, perdoe quem está perto, perdoe quem está longe, perdoe. Jesus Cristo na cruz disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que faz. Quando meu pai foi um bom homem, mas meu pai cometeu algumas coisas na família, conosco, um bocado constrangedoras, que um pai não deveria fazer para uma família, nem diante de um filho. Mas o meu pai, ele tinha uma coisa interessante, é que ele não tinha dificuldade em pedir perdão. Ele aprontava, numa linguagem assim bem popular, algumas coisas. Depois minha mãe dizia: homem, tu viste o que você fez ontem à noite, perto do teu filho Edson? Eu? Sim. E ele vinha: meu filho, eu fiz isso. E eu: sim, pai, o senhor fez isso. Você me perdoa? Eu digo: perdoo.
perdoo. Eu nunca deixei de perdoar meu pai. Quando eu vim de Portugal para o Brasil, eu não sabia que iria acompanhar os últimos dias do meu pai. E quando ele estava na UTI, eu acompanhei todos os dias dele, até fralda, coloquei nele e tudo. Foi muito importante. Minha mãe disse que sozinha não conseguiria. E eu acompanhei. E quando ele estava na UTI, eu perguntei: doutor, ele tem consciência, ele é capaz de saber o que se passa aqui fora? E aí, o médico disse: em muitos casos, as pessoas que voltam dizem que ouvia tudo e sabia de tudo que estava se acontecendo. Então eu comecei a dizer: pai, mesmo que o senhor não volte aí, fique sabendo que a gente perdoa o senhor. Fique sabendo, pode ir tranquilo. Aí onde o senhor estiver, fique sabendo que a gente lhe ama muito. Que a gente não leva em conta nada. A gente lhe ama, pode ficar sossegado. O Drailton também fazia a mesma coisa. Dizíamos que amávamos ele, que ele estava perdoado, que não sentíamos ressentimento nenhum por ele, que não tinha problema nenhum, que estávamos limpos, amávamos ele de coração, ele era o maior pai do mundo. E começamos a falar isso. A enfermeira dizia: diga, pode falar, que a gente não sabe, isso é um mistério, a gente não sabe. E eu dizia: pai, o senhor está livre, está perdoado, seja lá onde for, aceita a salvação onde o senhor estiver aí, porque eu acredito que em últimos momentos, no mundo espiritual, alguém em coma pode ter um encontro com Jesus, pode ser salvo. O que Cristo fez na cruz transcende todas as coisas, mundos físicos e mundos espirituais. E eu perdoei ele sempre, e nós perdoamos ele sempre. Então provável que, apesar de tudo, nós todos o amávamos e sempre o amamos, mas perdoamos. Então perdoe seu pai. Talvez ele tenha feito coisas que até hoje vem a sua lembrança e ele machuca, mas perdoe constantemente, toda hora. Se for preciso na mente falar 1000 vezes perdão, perdoe. Porque Deus mais dor sentiu em relação a nós. Deus muito mais dor, muito mais frustração, muito mais agonia sentiu em relação ao nosso abandono à presença dele. E em Cristo, Deus nos perdoou. Então perdoe a criança, perdoe a avós, perdoe quem está perto, perdoe quem está longe, libere o perdão. Tem alguém longe que até lhe ofendeu, fez alguma coisa que falou, você abençoe de longe, diga: Senhor, fulano e cicrano que está lá não sei aonde, eu os perdoo em nome de Jesus. Então, o que Deus fez por nós em Cristo, na cruz, perdoando-nos, dá-nos esse poder. E o perdão liberta a mim, liberta o próximo, afasta Satanás, afasta toda dor, cura enfermidades. O perdão. Deus em Cristo nos perdoou e deu-nos essa capacidade de perdoarmos uns aos outros. Hoje de manhã, o Augusto, nosso professor da escola dominical, trouxe-nos uma história super interessante de uma mulher em Ruanda, em África, que é atacada junto com a igreja e o seu marido, pastor da igreja, por pessoas rebeldes, grupos rebeldes em Ruanda. Todo mundo sabe a história de Ruanda, que sofreu muito genocídios, não é? Muitos ataques, muitas mortes, muita violação de mulheres. É horrível a história de Ruanda. E a história fala, encurtando um pouco, um pastor que foi visitar Ruanda, e aí tinha lá um missionário e convidou o pastor: eu quero que você venha conhecer aqui uma mulher que tem impactado toda a cidade, toda a região. Venha conversar com ela. E o pastor conversando com ela, o pastor, em resumo, o pastor disse: fale-me o que aconteceu quando os rebeldes atacaram a igreja, seu marido e as pessoas. E a mulher conta: pastor, os rebeldes atacaram a igreja, querendo matar os líderes das comunidades, perguntando quem era o pastor,
que era o líder daquela comunidade, meu marido se levantou e disse que era ele. Um rapaz veio até ele e começou com a machada, a machadá-lo com todos os lados, braço, peito, ombro, tudo. E por fim o rapaz com a machada bate no pescoço daquele homem e ele morre asfixiado, o sangue descendo. Isso o filho vendo, a esposa vendo, e ela entra em pânico. E esse mesmo rapaz vai até ela e corta-lhe a cabeça com um talho daqui de cima até baixo. Todos, praticamente, a história diz que 52 pessoas foram mortas pelaquela visita dos rebeldes ali naquele lugar. E os corpos foram jogados assim para serem enterrados. E aquela mulher, que apesar de ter sofrido uma machadada na cabeça, que abriu de cima até embaixo e partes do corpo, estava bem debilitada ali, o coração já não batia direito, foi jogada também junto com os corpos. Mas foi verificado que aquela mulher estava viva. E ela foi trazida à parte, foi levada para o hospital, foi cuidada, e passado 3 anos aquela mulher foi restaurada. Então aquela mulher decidiu ser uma mãe da cidade. Aquela mulher decidiu ir para o presídio, porque aqueles homens, aquele rapaz, tinham sido presos por aquilo que eles tinham feito. E aquela mulher resolveu ir para o presídio, dar comida, dar vestes, levar todo dia alimento, comida, vestes no geral, dar a palavra para aqueles homens que mataram a sua família, que mataram a igreja. E quando de repente ela se encontra com aquele rapaz que havia matado o seu marido, tinha feito aquilo com ela, o rapaz se lança diante dela e reconhece, quando ela está falando a palavra para ele, quando ela está alimentando a ele, e diz: olha, eu reconheço você. Fui eu que matei o seu marido e fiz essa desgraça na sua cabeça. E eu pergunto a você, você me perdoa? E aquela mulher disse: eu lhe perdoo, Luiz. O nome dele era Luiz. Eu lhe perdoo. Luiz tinha perdido todos os seus parentes por causa do genocídio que havia acontecido ali em Ruanda. Ele não tinha para onde ir, não tinha lugar nenhum. E sabe o que aquela mulher fez? Adotou o Luiz e levou para casa, para viver na casa dela. E aquela mulher criou o Luiz. Aquela mulher passou a ser mãe do Luiz. O Luiz que tinha matado seu marido na frente dela e a congregação, tinha ferido ela a ponto de quase ela morrer. Ela perdoou. Ela adotou o Luiz, levou para casa e cuidou dele. E disse: olha, eu tenho um filho, Luiz, que sofre até hoje pelo aquilo que você fez com o pai dele. Então o menino, ele diante da igreja no dia do batismo, porque o Luiz tinha saído da prisão por bom comportamento, por ter se convertido na cadeia, o Luiz disse: chame o seu filho. Diante do menino disse: filho, você me perdoe pelo que eu fiz ao seu pai. E o menino, mas a mãe, perdoou. Eu não sei se eu perdoaria. Será que você perdoaria? Será que você adotaria, traria para casa, cuidava, alimentaria? Será? Mas aquela mulher marcou a diferença. Aquela mulher tinha morrido para si própria. Aquela mulher tinha verdadeiramente, como Augusto falou hoje, reconhecido o que é mesmo ser sacerdote, ser reconciliado com Deus em Cristo. Aquela mulher não tinha mais nada a perder nesta vida, para este mundo. Aquela mulher vivia para a glória de Deus. Aquela mulher perdoou, levou para casa o Luiz, que matou um marido, que quase ele mata e matou muitos irmãos na igreja. Acolheu, adotou o Luiz, porque ele estava sem família, sem parente, como filho. E aquela mulher marcou a história daquela cidade, em Ruanda. Aquela mulher mostrou verdadeiramente que Deus em Cristo nos perdoou. Isso é tão forte. Quando nós tomamos posse disso, perdoamos o outro. Porque a gente parte daquela premissa que o outro é um semelhante, como eu, semelhante a ele que sou. O outro sou eu. O outro sou eu sou o outro. Então quando eu sei e reconheço as minhas falhas e debilidades, o quanto eu sou frágil, eu perdoo o outro.
E quando eu reconheço que Deus em Cristo poderia ter me abandonado e ter me deixado caído apenas como um corpo para a inexistência, e como o Augusto hoje frisou bastante, Deus poderia ter criado outros seres humanos. Deus poderia ter criado outras mulheres. Por que foi que Deus resolveu nos manter, nos restaurar, nos conservar? Por que Deus resolveu nos perdoar e aproveitar-nos a nós? Por quê? Porque, como Lucas falou hoje aqui na mensagem de manhã, Deus não viu nada em nós, mas em Deus há algo. Em Deus, em nós não há e não havia nada, mas em Deus há amor, amor que nunca mais se acaba. É amor que nunca mais se acaba. É amor que nunca mais se acaba. Então, o perdão de Deus em Cristo capacita-nos a perdoar o nosso próximo. E em terceiro lugar, o perdão de Deus capacita-nos para lidar com os imprevistos da vida. Eu vou falar um bocadinho de forma poética, que dizem que a vida não perdoa, né? Dizem assim, a vida não perdoa, meu irmão. A gente ouve sempre isso, a vida não perdoa. Mas a vida não perdoa, perdoe a vida. A própria vida, a existência, traz-nos dilemas, catástrofes inesperadas. Nossa, esse calor de Cuiabá é imperdoável, mas perdoe esse calor. Todo mundo dizia assim, se ele passar um ano, está seguro. Então, já estou. Já estou. O Dijanilson disse assim para mim, ó, você aguente um ano, depois é só prosperidade aí. Eu me lembro, até hoje, Dijanilson, Edson, segure aí um ano. Então o negócio é bronca mesmo. Aguente um ano. Calor nos aperreia. Eu ando na rua, as pessoas ficam atormentadas com o calor. Quando chega o frio, é um tormento com o frio. As telhas das casas foram todas derrubadas agora essa semana. Árvores caíram. Muros de escola e lugares foram derrubados pelo vento. É a vida. A vida pode nos trazer a qualquer momento uma enfermidade. A própria existência ficou sujeita a dias maus. Amanhecemos e podemos ter uma notícia de catástrofes. Mas perdoe a vida. Quando eu digo perdoe a vida, olhe para a vida com o perdão de Deus na sua vida, com espírito de gratidão. Porque a Bíblia diz que nós devemos dar graça a Deus em tudo e em todas as coisas. Então o perdão de Deus em Cristo em mim me dá força, capacidade, poder inexplicável para eu enfrentar a vida. Desemprego, as frustrações, as doenças, a falta de dinheiro, depressões, síndrome do pânico, doenças incuráveis, transtornos diversos. Tudo isso, quando nós erramos e pecamos, entrou no mundo. A Bíblia diz que daí em diante, o Gênesis fala que a terra começou a produzir cardos e abrolhos, mostrando que ficou disfuncional. Ficamos sujeitos a tudo. Tudo pode nos acontecer a qualquer um. Ninguém se levante achando porque é mais rosadinho, porque é mais clarinho, porque o cabelo é mais liso que o meu, que é melhor que ninguém. A morte e a vida é para todos. As catástrofes são para todos. As enfermidades vêm a todos. A falta, a abundância vem a todos. A vida não é certa, coerente, não tem uma sucessão linear. Você pode acordar no molhado ou no seco. Você pode acordar frustrado. Há dias que eu me acordo que para sair da cama só graça e misericórdia, é um peso, uma coisa. Mas são dias maus. Mas aí você se levanta com muita dificuldade, mas você se levanta, sentado, ajoelhado, você diz: Deus, obrigado. O espírito de gratidão
pelo que Deus fez por mim na cruz em Cristo, me leva a vencer a vida. Dia a dia, à tarde, à noite, madrugadas que você se levanta assustado. Quantas vezes me levantei ressaltado de ansiedades, problemas, dilemas, tanto em Portugal como em Recife e já aqui. Noites ruins, madrugadas horríveis, lágrima nos olhos. É a vida. Mas Jesus não disse que essa vida seria maravilhosa, até porque nós ainda estamos no corpo fragilizado do pecado. Jesus falou que neste mundo, Ele deixou a gente bem esclarecido: olha, vocês nesta vida, vocês terão aflições. Ou seja, Jesus não quer que nós andemos enganados, iludidos. Jesus não quer que nós andemos com fantasias sobre a vida. Jesus disse: olha, põe o pé no chão, Pedro, Lucas, João, discípulos, venham aqui, pé no chão. Vocês estão vendo aí essas estruturas que vocês estão achando linda e maravilhosa dos prédios de Jerusalém. Pedro ficou pasmo com as estruturas do templo. Jesus de imediato disse: está vendo isso aí? Vai cair tudo por terra. Não vai ficar pedra sobre pedra. Põe o pé no chão, Pedro. A vida aqui é cardos e abrolhos. Se vier dias bons, financeiros, prosperidade, glória a Deus. Se vier desenvolvimento, glória a Deus. Se vier abundâncias, glória a Deus. Se vier dias de sol temperado, glória a Deus. Se tiver viagens, glória a Deus. Se tiver crescimento, glória a Deus. Mas ponha o pé no chão, entenda que nessa vida a aflição é normal. Nessa vida há cardos e abrolhos. Nem sempre o sol brilha, também há dias em que a chuva cai. Mas quem coloca no seu coração, quem instala no seu coração a certeza de que Deus em Cristo já nos perdoou e que estamos salvos para sempre e que nós fomos reconciliados e que estamos prestes, se na vida ou se na morte, vermos a glória de Deus para sempre e que a nossa vida aqui é passageira e que tudo passa e só a palavra de Deus permanece, anda dia a dia, se acorda dia a dia e se regozija em Deus, mesmo quando naquele dia não tiver motivos para alegria. O apóstolo Paulo disse: eu sei e aprendi a viver de todas as maneiras. Aprendeu a viver de todas as maneiras. Perdão de Deus em Cristo nos capacitou, nos deu poder para nós vencermos a culpa, para nós vencemos o ressentimento com o outro, essa dificuldade com o outro. E o perdão de Deus em Cristo na cruz nos capacitou para vencermos o mundo lá fora. Tudo, seja no corpo, na alma, na mente, no espírito. Seja nos dias que você nem entende, há dias que a pessoa se acorda, sensações esquisitas que você, meu Deus, por que eu estou assim? Descanse. Descanse. Deixe que se esvai. Deixe que se acaba. Descanse em Deus, no perdão de Cristo. Não precisa ficar apavorado. Só descanse em Deus, em Jesus, na cruz, no perdão. Simples assim. E nós, tomando posse de tudo isso, para concluir, somos libertos por Deus em Cristo Jesus para vivermos em verdadeira comunhão com o Pai Celestial, com os irmãos, conosco mesmo, com os irmãos. Podemos lidar com a vida tendo o coração cheio de gratidão. Vivendo assim é que somos verdadeiramente felizes. Sem depender do que fulano diz, ciclano diz, sem fazer comparação, sem se comparar com ninguém, vivendo a nossa vida em Deus, firme, que Deus em Cristo nos perdoou. Amém? E eu queria orar com todos nós, agradecendo ao Senhor Deus por isso. Agradecendo a Deus por isso, pelo que Deus fez em Cristo por nós, e nos capacitou de tal maneira
para vivermos e vencermos todas as coisas. Nos reconciliou de tal maneira que podemos estar com Ele, como no jardim de novo, reconciliados de novo. E nem morte, nem a vida, nem anjo, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem qualquer outra criatura, ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar agradecendo a Deus, irmãos? Amém. Aqui eu concluo o que o Espírito Santo colocou no meu coração. Eu convido a igreja para ficarmos de pé e orarmos ao Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Oh, grandioso Deus, maravilhosíssimo Pai que estás nos céus, santificado seja o teu nome, Senhor. Porque mesmo sem merecermos, mesmo sem termos mérito algum, o Senhor nos ama, o Senhor nos amou. O Senhor veio até nós, nos resgatou através do corpo de Cristo Jesus. O Senhor nos reconciliou e nos capacitou para sermos vitoriosos, para perdoarmos a nós mesmos, vencermos a culpa que tanto quer nos afligir, tanto quer nos paralisar, vencermos o ressentimento para com o próximo e vencermos o mundo. Queremos te agradecer, Pai, por Cristo Jesus, por cada gota de sangue que descia do seu corpo, por cada gemido que saía da sua boca, por cada momento de dor que Jesus sofreu naquela cruz, por cada chicotada, por cada agrilhão que ia no seu corpo. Era para ser nos nossos corpos, mas foi no dele, para que nós fôssemos libertos. E eu quero te agradecer, Senhor, do fundo do meu coração, porque tu estás conosco todos os dias até a consumação do século. Que nós podemos até ter aflições e dificuldades nesta vida, mas o Senhor não se esquece de nós, o Senhor não nos abandona, o Senhor está conosco a cada minuto, segundo, e todos os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. Aleluia. Queremos nos prostrar diante de ti, Senhor, reconhecendo que nada somos, que somos poeira, somos um vapor que está por um pouco e logo se desvanece. Somos, ó Deus, germezinhos que precisamos todos os dias com urgência do teu abraço, das tuas mãos, da tua misericórdia, Senhor. Senão nós nos perdemos, senão nós nos desnorteamos, senão nós nos frustramos, senão nós nos alienamos. Oh Deus, precisamos de ti, Senhor, e tomamos posse do teu perdão. Tomamos posse do que o Senhor fez na cruz em Cristo por nós. Tomamos posse do teu Espírito Santo que faz morada e geme conosco com gemidos inexprimíveis. Nós tomamos posse desta bênção para sermos felizes, não pelo que venhamos a possuir, mas pelo aquilo que temos dentro de nós, na mente, na alma, como um tesouro que traça não pode roer, que a ferrugem não pode estragar. O tesouro da fé, o tesouro da esperança. Eu te agradeço, Senhor, por tudo, no nome santíssimo de Jesus. Amém.